Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui em casa e, sem querer, eu passando aqui o canal da TV, os canais, né? Aí me deparei aqui com essa figura aí que acho que pelo vídeo aí vocês vão identificá-lo, né? Ele tá falando aqui sobre a questão do dízimo, né? E pelo que eu vejo aqui, ele tá falando que o dízimo hoje é uma coisa que não se faz mais necessário, não é para pedir o dízimo, e que o dízimo era algo da lei de Moisés, né? E que a lei passou, hoje nós estamos debaixo da graça, né? Então não é anunciado hoje o evangelho, então não é certo pedir o dízimo. Eu gostaria de falar aqui uma palavrinha sobre isso. Olha, primeiro, o dízimo não surgiu com a lei de Moisés, né? Eu não sei se por ignorância ou por proposital, ele não sabe ou não quis dizer que Abraão deu dízimo. Se vocês forem ler a Bíblia direitinho, vocês vão ver que Abraão ele deu dízimo. Quem conhece já leu a história, conhece a Bíblia, sabe do que eu estou dizendo. Abraão deu dízimo ao rei de Salém, uma figura, né, que a Bíblia chega a dizer que era uma prefiguração de Cristo Jesus, né? Porque ninguém sabia de onde ele era, não sabia de onde ele veio, mas a Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo a ele. Só que Abraão, ele surgiu, ele existiu bem antes de Moisés. Abraão existiu antes de Deus ter dado a lei a Moisés. Não existia lei quando Abraão existiu. Não existia lei quando Abraão deu o dízimo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a lei já existia antes, ou o ato de, me perdoem, o ato de dar o dízimo já existia, já era praticado antes do surgimento da lei de Moisés. Só é pegar a Bíblia e ler. Lê lá o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, né, que vocês vão ver. O Êxodo, né, o segundo livro, que vocês vão ver. O dízimo já existia antes da lei de Moisés. Quando a lei foi dada a Moisés, aí o dízimo foi incrementado na lei, né, e foi tornado a coisa, algo oficial da lei. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, em local algum do Novo Testamento, nem Jesus Cristo, nem tampouco os seus discípulos, os apóstolos, né, que deram continuidade ao seu trabalho, em momento algum eles falam que o dízimo foi abolido. Ao contrário, há uma passagem de Mateus 23, que aqueles que são contra o dízimo desfaz dessa passagem, inventa um monte de argumento aí e tal. Já é onde Jesus Cristo fala para os religiosos daquela época, os fariseus, né, que ele fala: ai de vós, para os escribas, né, os doutores da lei, ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã. No entanto, vocês negam o mais importante da lei, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus disse para ele: vocês devem fazer essas coisas, né? Vocês devem praticar a justiça, a fé e a misericórdia, sem omitir aquelas. Aquelas o quê? O dar o dízimo. Então, em lugar nenhum, o dízimo é abolido no Novo Testamento. Entendeu? Então, dizer que o
o dízimo foi algo da lei, e com a vinda do evangelho, o dízimo deixou de existir, porque a lei não é mais hoje para ser observada e tal. Tudo isso aí é distorção, né? É distorção, é um mau entendimento, né? É um mau entendimento. Assim como o dízimo já existia antes de ser dada a lei de Deus, através de Moisés, depois da lei, com a vinda do evangelho, o dízimo também passou a fazer parte de um ato de obediência da igreja, né? Porque é uma forma de se manter aqui, né, a pregação do evangelho, é uma forma de manter as casas, né, que são construídas, é uma forma de manter aqueles que pregam o evangelho, porque a Bíblia fala que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho e que digno é o trabalhador do seu salário. O trabalhador que está falando ali é o trabalhador do evangelho, aquele que estão diretamente pregando o evangelho, missionários, os evangelistas que necessitam de serem mantidos. E quem mantém tudo isso é quem? São os crentes, né? Os que compõem a Igreja Universal do Senhor. Não a Universal de Edir Macedo, mas a Igreja Universal, que eu falo no sentido de toda a totalidade da Igreja de Cristo na Terra. Entendeu? Então o dízimo não é algo criado pelos mercenários, pelos gananciosos. Concordo numa coisa, de que existem aqueles que são os mercadores da fé, existem os mercenários, existem os falsos pastores, os falsos mestres, falsos apóstolos, né, que utilizam da palavra de Deus, que utilizam do dízimo, das ofertas, para enganar o povo, para enriquecer. Entendeu? Esses existem sim. E esses aí devem sim ser combatidos. E o povo tem que ser esclarecido a respeito desses que utiliza do dízimo, das ofertas, né? E engana o povo para enriquecerem. Esses que estão aí na mídia, esses que estão cada vez mais aí ricos, cheios de mansões, de fazendas, de iates, né? De jatos. Esses sim estão enganando o povo. Mas não é porque existem esses falsos, esses mercenários, que vamos agora então ir contra aquilo que a Bíblia nos afirma, né, que não é nada não é nada disso. Então, o que esse cidadão está ensinando aí na televisão, né, sobre o dízimo, não é verdadeiro. Tá bom? O dízimo se faz, é necessário nos dias de hoje, é um ato de obediência, sabe? E deve ser praticado junto com a misericórdia, a justiça e a fé. Foi isso que Jesus Cristo falou para os saduceus, fariseus e os escribas daquele tempo. Deveis fazer estas coisas, ou seja, praticar a justiça, a fé e a misericórdia, sem omitir aquelas o quê? O dízimo, dá o dízimo, 10% de tudo quanto nos vier à mão, temos que tirar e dar, né? Alguns usam a expressão devolver, eu prefiro usar mesmo a expressão dar, eu dou. O que vem às minhas mãos, daquilo que Deus me deu, eu tenho que tirar 10% e dar para a obra de Deus, né? Para que o evangelho seja propagado cada vez mais na terra e para que seja mantido aqueles que estão trabalhando verdadeiramente em prol do evangelho, pregando o evangelho do Senhor, por amor, né? Por verdade, por gratidão a Deus. Agora, os mercenários, os mercadores da fé, esses devem de ser combatidos, sim, e devem ser desmascarados, que estão enganando o povo com suas correntes, suas campanhas, seus propósitos, seus desafios, né? E pedindo para o povo levar dinheiro para eles. Isso aí tem que ser desmascarado, porque são enganadores. Mas o dízimo ainda é válido até os dias de hoje e será válido até o dia que Jesus Cristo vier reinar nessa terra ou que a igreja for arrebatada.